galera, belezinha? Depois de falar sobre NBB, né, o Novo Basquete Brasil, que tá em sua reta final nessa temporada, se você quer saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um vídeo da série Futebol em Crise, agora pra contar um pouco melhor sobre o drama vivido pelo Parma. Mas antes que alguém já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a nova meta, que é de 7 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. O Parma sempre foi um clube tradicional lá na Itália, porém de médio porte. Até que veio a famosa parceria com a Parmalat, nos mesmos moldes e na mesma época do Palmeiras, que fez com que o clube brilhasse na década de 90 e também no início dos anos 2000, conquistando muitos títulos e revelando ninguém menos que Gianluigi Buffon e Fábio Cannavaro. Só que alguns anos mais tarde, depois de enfrentar uma grave crise financeira, o Parma declarou falência, o que culminou no seu rebaixamento à última divisão nacional, a Série D do campeonato italiano. E é justamente sobre essa história, que tem um final feliz com a equipe reconquistando seu posto na Série A agora em 2018, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ficou curioso? Então confere aí. A história do Parma começa a ser escrita no dia 27 de julho de 1913, com a equipe do Verdi Futebol Clube, que ao final daquela temporada se transformaria no Parma Futebol Clube, que com pouco tempo de vida, já em 1930, mudaria de patamar, tornando-se uma equipe multiesportiva e passando a se chamar Parma Associação Esportiva, ingressando nos campeonatos nacionais da Itália, começando pela Série C, a terceira divisão, permanecendo lá até a temporada 1953-1954, quando graças aos 15 gols de Julius Korostelev e Čestmir Vikpalek, o clube obteve a primeira promoção à Série B, onde ele passaria os próximos 11 anos. Nesse meio tempo, dois grandes nomes surgiram na equipe, Paolo Erba e Ivo Cocconi. Mas como nem tudo são flores, foi bem nessa época que começaram a aparecer as primeiras dificuldades financeiras. Até que na temporada 64-65 a equipe cai para a Série C e no ano seguinte acaba sendo rebaixada à última divisão nacional. E como não há nada de ruim que não possa piorar, eu não sei nem se existe essa expressão, mas enfim, enquanto as arquibancadas foram se esvaziando com as quedas, os cofres do clube seguiram o mesmo caminho e o Parma foi colocado em leilão, sendo comprado por um grupo de empresários e voltando a se chamar Parma Futebol Clube. Mas que logo no primeiro dia de 1970, assim, no primeiro dia de janeiro, voltou a mudar de nome, agora se chamando Parma Associação Calcio ou simplesmente Parma Calcio. E a partir daí o clube passou por alguns altos e baixos nas duas décadas seguintes. Até que em 1989, Ernesto Ceresini, presidente do clube, contratou o promissor técnico Neville Scala, que enfim conseguiu colocar a equipe na Série A do campeonato italiano. Para melhorar ainda mais as coisas pro lado do Parma, veio a grande parceria financeira com a então gigante dos laticínios Parmalat, numa parceria bem parecida com a que foi feita com alguns times aqui no Brasil, principalmente o Palmeiras. E com isso o clube subiu de patamar no futebol italiano, contratando gente importante e passando a brigar na parte de cima da tabela ano após ano. E é claro que isso daí resultou na conquista dos seus primeiros títulos. Tanto é que logo em sua primeira temporada na Elite, com ninguém menos que Taffarel no gol, o clube já terminou na sexta colocação, o que lhe permitiu estrear na então Taça UEFA logo na temporada 1991, sendo que nos 2 anos seguintes já vieram as taças, sendo o primeiro na Copa da Itália de 1992 sobre a forte Juventus de Roberto Baggio, sendo essa sua primeira conquista na história do futebol. Hanno accomunati tutti i compagni di squadra e tra gli avversari un grande Peruzzi che ha limitato i danni. Ora sarà um problema per le grandi que inseguono Melli, Apolloni, Minotti. E depois na grande Recopa da UEFA, que naquela época reunia todos os campeões das Copas Nacionais da Europa, onde chegou a passar pelo Atlético de Madrid na semifinal e despachou o Royal Antwerp da Bélgica. Para faturar o seu primeiro título internacional, vencendo por 3-1. Regolare Cuoghi, attenzione Cuoghi in area, il tiro ed è gol! La rete da parte del Parma che probabilmente vince la Coppa delle Coppe. Ha segnato Cuoghi al 38esimo. È il momento storico in cui Minotti alza la Coppa delle Coppe.
Nessa mesma época, as compras de Faustino Asprilla e Gianfranco Zola confirmaram a vontade de vencer do clube, que em fevereiro de 94 conquistaria a Supertaça Europeia diante do Forte Milan. Sendo que naquela mesma temporada o Parma ainda anunciou mais duas contratações, a de Fernando Couto e Dino Baggio, e já começou a colher os frutos logo na temporada seguinte, quando por pouco não veio o primeiro Scudetto italiano, quando o clube terminou na terceira colocação, atrás somente da campeã Juventus e da vice Lazio. Mas em competições longas a equipe não conseguiu o tão sonhado título, nas Copas era outra história. Afinal, naquela temporada o Parma disputou mais uma vez a Copa da UEFA e alcançou de novo a grande final, sua terceira decisão europeia em apenas 3 anos. E agora com direito a uma goleada por 3-0 em cima do Bayern de Munique nas semifinais, sendo que na finalíssima voltou a encarar a freguesa Juventus, podendo repetir o feito de 93 sobre a velha senhora. Só que agora com outro Baggio brilhando na decisão e marcando um gol em cada jogo, garantindo assim mais um caneco internacional pro Parma. Raggiunge il pareggio al nono del secondo tempo, ancora Dino Baggio, l'ex segna un gol importantissimo per il Parma e forse per i destini della Coppa UEFA. Ora la Juve deve segnare 2 gol. Que também decidiu a Copa da Itália algumas semanas depois contra essa mesma Juventus, que acabou conseguindo dar o troco e ficou com a taça. Aí ao final daquele ano o Parma acabou perdendo seu técnico Neville Scala pro Perugia, e essa saída do treinador culminou numa pequena pausa nas conquistas do clube. Depois, já com Carlo Ancelotti no comando técnico do time, vieram os jovens Hernan Crespo e Enrico Chiesa, para deixar a equipe ainda mais forte, culminando na temporada 96-97 na melhor campanha do Parma na história do campeonato italiano, terminando a competição em segundo lugar atrás apenas da campeã Juventus, conquistando sua primeira classificação a então Taça dos Campeões Europeus, a atual Liga dos Campeões. Só que lá o time acabou não correspondendo, e foi somente depois da saída de Ancelotti e principalmente da chegada de Alberto Malesani que o Parma voltaria a ser campeão, formando uma das melhores equipes da história do clube, com Buffon, Thuram, Senzini, Fábio Cannavaro, Vanoli, Borgossian, Dino Baggio, Fuser, Veron, Chiesa e Crespo. Só que mais uma vez a equipe ficou no quase do italiano, terminando na quarta colocação com o Milan campeão, mas sem esquecer que durante essa competição o Parma ainda conseguiu meter 4-0 nesse poderoso Milan. Só que sem esse Scudetto o clube mostrou que sua mística era mesmo em Copas, e foi nela que o Parma voltou a fazer história. Na Copa da Itália o clube foi preciso e letal, faturando a taça sobre a Fiorentina de Batistuta, só que ela seria apenas um aperitivo do que vinha pela frente, já que na Copa da UEFA o Parma eliminaria clubes como Fenerbahçe, Bordeaux e Atlético de Madrid, até encarar o francês Olympique de Marselha na grande decisão, onde no estádio Luzhniki, em Moscou, o time não deu chances ao rival francês e atropelou, com gols de Crespo, Vanoli e Chiesa, faturando a segunda taça da UEFA em apenas 4 anos. Se ha llevado muy bien el balón Thuram, juega Verón, Crespo que dejó pasar, y golazo de Chiesa. Qué golazo, qué jugada, qué bien ha salido Thuram desde atrás, se ha apoyado en Verón, excelente el pase de Verón sobre la llegada de Crespo, que se abrió muy bien de piernas, sabendo que llegava por detrás Chiesa. E se você pensa que parou por aí, calma que tem mais. Na temporada 99-2000 o Parma já começou levando a Supercopa da Itália sobre o Milan em pleno San Siro, vencendo por 2-1, naquele que seria o último suspiro de um esquadrão quase que imbatível, já que na sequência, após a saída de Verón, o clube não conseguiu manter o mesmo padrão, e além de terminar em quinto no campeonato italiano, acabou sendo eliminado precocemente em todas as outras competições. Foi quando as coisas começaram a desandar, principalmente depois da saída do técnico Malesani em 2001, e depois quando outros craques começaram a sair em debandada. Mas ainda assim o time foi forte e voltou a levar uma Copa da Itália novamente sobre a Juventus, agora na temporada 2001 e 2002. Centro della propria area di rigore, movimento, Paparesta osserva, a rientrare, la palla è lì, arriva Junior, carica il sinistro, deviazione, la palla in rete, il vantaggio di Junior per il Parma dopo 3 minuti. Un gol che in questo momento consegnerebbe la Coppa Italia al Parma. Gedeone Carmignani già in tensione. Só que sabe quando a equipe já tá na beira do penhasco, falta só um empurrãozinho pra dar merda? Foi o que aconteceu com o escândalo da Parmalat na virada do século, quando a empresa declarou falência em 2003 e toda a sustentação financeira do Parma caiu. Aí uma temporada depois o clube foi declarado insolvente, não conseguia mais pagar suas contas e tal, e teve que mudar de nome mais uma vez, abandonando o nome Parma Associação Calcio e voltando a ser mais uma vez Parma Futebol Clube. Tudo isso para conseguir se manter na elite do campeonato italiano. Só que
que agora as ambições seriam completamente diferentes, já sem grandes feitos e nenhuma conquista, tendo como último bom suspiro o ano de 2014, sim, mais de uma década depois da sua última grande façanha no cenário nacional, quando Cassano brilhou em solo italiano e levou o Parma novamente à parte alta da tabela. Só que o Parma não aprendeu a lição e voltou a se afundar em dívidas. Os funcionários não recebiam salário, faltavam itens básicos no centro de treinamento. Aí, para melhorar o balanço financeiro da equipe, a diretoria da época chegou até a colocar alguns bens em leilão, incluindo até algumas taças que o Parma conquistou. Foi quando a instituição chegou a ser comprada pelo valor simbólico de €1, enquanto procurava alguém para conseguir sanar as dívidas que já ultrapassavam os 200 milhões. E entre as várias trocas de donos, alguns aventureiros chegavam prometendo várias coisas, mas não conseguiam fazer nada, e a declaração de falência, por mais dolorosa que fosse, parecia ser a única saída. Era praticamente o único caminho para o clube se reerguer, já que ele já havia enfrentado vários problemas financeiros na década anterior. Dessa forma, o clube, que ganhou nada menos que 3 Copas da Itália, foi vice-campeão italiano e bicampeão da Liga Europa da UEFA, acabou declarando falência pela segunda vez na história. Só que agora, em 2015, ao contrário daquela anterior em 2004, a equipe teve que trocar de nome mais uma vez, passando a se chamar agora Parma Calcio 1913, e ainda recomeçar lá de baixo pela 4ª divisão do campeonato italiano. Mas para alegria dos torcedores, ou para quem gosta, depois desse vídeo aqui, para quem já gostava antes do Parma, esse pesadelo durou apenas 3 temporadas e muito graças a um nome em especial, Alessandro Lucarelli, que em 2015, mesmo aos 38 anos de idade, chegou a dizer que havia morrido junto com o Parma e com o clube iria renascer. E olha que ele cumpriu essa promessa mesmo não sendo nada fácil. Só lembrando que Lucarelli foi o único jogador que estava na Série A e também disputou a Série D pelo clube italiano. E lá o Parma conquistou o acesso com folga, subindo assim para a Lega Pro, a Série C, onde os Gialloblu não conseguiram tanta folga assim, ficando na 2ª colocação de seu grupo regional, embora só a primeira garantisse a classificação direta para a Série B, tendo que disputar então uma espécie de playoffs com outras 26 equipes, na qual só o campeão subia a segundona, pois o capitão, mais do que presente, apesar de problemas físicos, fez a diferença, converteu o pênalti que determinou a vaga na final. E após a vitória sobre a Alessandria na decisão, ergueu a taça que representava o acesso. Depois disso, mesmo aos 40 anos de idade, Lucarelli declarou que permaneceria na equipe, mantendo-se como líder e personagem central, disputando nada menos que 32 das 42 rodadas da competição, quase sempre como titular e com a braçadeira de capitão, marcando 3 gols e dando uma assistência, sendo que no último decisivo duelo contra a equipe do Spezia, esteve em campo durante os 90 minutos na vitória por 2-0, que enfim selou a volta do clube à elite italiana. Lembrando que essa classificação do Parma para a elite veio de forma dramática, já que com a vitória o Parma precisava torcer por um tropeço do Frosinone, que veio já depois do término da partida dos Gialloblu, que garantiram a última vaga do acesso justamente na rodada final. Quando o capitão, de quase 41 anos, sendo 1/4 deles dedicados ao Parma, enfim pôde comemorar com os torcedores. Agora, para melhorar um pouquinho a saúde financeira do clube, o Parma teve 60% de suas ações compradas por um investidor chinês, chamado Liang Lizang, que já é dono de algumas equipes esportivas espalhadas pelo mundo e pode dar aquela segurança nas finanças do clube para não sofrer tudo isso de novo. Só lembrando que essa negociação toda foi intermediada pelo ex-jogador argentino Hernan Crespo, que de quebra acabou sendo nomeado vice-presidente do clube. E aí, ansiosos para ver o Parma de volta à elite italiana na temporada 2018-2019? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo um pouquinho mais longo aí, na Futebol em Crise geralmente é assim, contando um pouquinho mais sobre a história dos times tradicionais que não estão vivendo um bom momento ou que passaram por uma fase difícil e conseguiram se reerguer. Por conta disso, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist do Futebol em Crise pra você assistir aqueles outros capítulos que não deu tempo de ver, ou aquele lá que você gostou bastante, quer rever, quer mostrar pra todo mundo. Então pra isso eu já vou ficando por aqui, lembrando que amanhã já tem vídeo novo, de manhã aqui no YouTube, de noite no Facebook, aí na sexta-feira tem o Fera Alviverde em parceria com o Sport Fera
do Estadão para falar sobre o Palmeiras. Sábado vai ter vídeo especial sobre a Liga dos Campeões, final, Liverpool, Real Madrid e tal. Domingo é mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Segunda-feira, outros esportes. E aí na quarta a gente tá de volta com mais um vídeo esportivo, top 5, especial e tal. É nóis e se inscreve no canal.